feito desde então, né? Só para dar uma ideia dos resultados do Novo aí. Então, o Novo tem um pouquinho mais de 2 anos de existência, né, desde o registro, lá em setembro de 2015. Foi interessante porque quando a gente começou, muita gente dizia, bom, vocês não vão conseguir as fichas, que é muito difícil, e realmente foi muito difícil. A gente conseguiu as fichas. Depois, quando a gente entrou no TSE, para obter a aprovação, a gente ficou 14 meses lá. Muita gente dizia, vocês não vão conseguir porque vão bloquear o Partido como Novo. Teve um determinado momento que eu fiquei preocupado, porque a gente foi 3 vezes para Brasília e era um julgamento do Novo para aprovação. Na primeira vez, tiraram de pauta porque não deu tempo. Na segunda também teve um problema lá que não julgaram. E aí na terceira, quando começou a votação, já fiquei preocupado porque uma deu um voto assim meio atravessado, mas o fato é que no final acho que são 7 votos, foi 5-2 a aprovação, então passou, mas assim, foi difícil, foram 14 meses, mas sempre uma nova etapa. E depois, quando a gente foi para as eleições, que eu já falo na sequência, muita gente diz o seguinte, bom, mas como é que vocês vão conseguir eleger gente que nunca foi da política, sem usar dinheiro público, sem fazer coligação e sem tempo de televisão? E o fato é que a gente conseguiu, então é bom ir tendo esses desafios aí. Então, primeira coisa, a gente sempre usou muito as redes sociais, porque o Novo não tinha ninguém conhecido, nenhuma figura pública, né? Não tinha nenhum político. A imprensa, no primeiro momento, não dava muita importância, porque achava que era mais um partido aí, nanico, querendo se aproveitar. Felizmente isso mudou bastante. Então a gente disse o seguinte, temos que ir pelas mídias sociais. Aí o Novo se tornou, desde o início desse ano, o maior partido nas mídias sociais. Então, tanto no Facebook, Instagram e no Twitter, a gente não é o maior, mas tem crescido bem. Montamos os diretórios, isso foi um desafio no primeiro momento, quando a gente começou a coleta de fichas, a gente recebia muita mensagem de todo lugar do Brasil. Me lembra que o pessoal de Teresina mandava um e-mail para a gente falando, olha, eu queria ter um partido aqui para mim, mando 20 mil fichas para vocês, mas eu quero ter um partido aqui para eu tomar conta. E a gente falou, não é assim que funciona, a gente tem que conhecer as pessoas, tem que saber se são os meus princípios, os meus valores, e todo mundo, nesse primeiro momento, era pessoas achando que era mais um partido, que aquilo seria um cartório. Em determinado momento, eu lembro da gente ter recebido uma ligação lá em São Paulo, e alguém ofereceu lá 1 milhão, 1,5 milhão de reais para comprar um diretório. E a gente até perguntou, mas por que você vai fazer? Não, é porque eu compro esse diretório, depois eu vou vendendo assim, o sujeito quer ser candidato a vereador, ele paga 20 mil, o outro quer ser candidato a prefeito, ele paga 50 mil. Então era um negócio, a gente achou engraçado, porque ele comprava o partido e depois vendia. E assim, se ele nos contou isso, é de imaginar que muitos devem funcionar, eu imagino, assim, dentro dessa mesma lógica, né? Então, e no caso do Novo é o contrário, né? As pessoas vêm aqui trabalhar de forma voluntária, colocam o seu tempo, colocam eventualmente dinheiro e estão fazendo isso para deixar um legado, né? Não tem nenhuma racionalidade, não tem nenhum ganho a ser obtido, né? Pelo contrário, tem muito trabalho, mas é assim que a gente acha que as coisas vão funcionar, né? E certamente por isso é mais difícil você trazer gente, porque não é natural, né? A pessoa normalmente, a grande maioria dos brasileiros tem um pouco, mas o que eu vou ganhar fazendo isso? Aqui não vai ganhar nada, você vai ganhar trabalho, e se tiver sucesso significa que você vai ter mais trabalho, mais tempo, então é o pior dos mundos. O que você ganha no fundo é deixar um legado que fez alguma coisa para as próximas gerações, alguma satisfação pessoal, que no fundo acho que é o que nos une, é o que faz com que a gente esteja junto isso aqui hoje, quer dizer, essa vontade de deixar alguma coisa. Eu estava contando, quando a gente vê, por exemplo, me perguntaram se a gente está atendendo pessoas mais de idade, tudo, eu falei, ontem teve uma pessoa de 102 anos que postou uma foto que estava se filiando ao Novo. Então quando você vê esses movimentos, é que você fica animado, dizendo que você está na direção correta, né? O número de filiados é interessante, a gente conseguiu ter um crescimento de 60% esse ano, de janeiro até agora, então isso é fundamental. E por que esse número já é importante? Porque ele permitiu com que a gente tenha hoje o equilíbrio das contas do partido. Então tem uma área lá de cerca de 15 pessoas na administração do Novo, que cuida da tecnologia, que responde às mídias sociais, advogado, contabilidade. Então essa quantidade de filiados faz com que a gente consiga pagar isso, pagar essa estrutura mínima do Novo, né? Bom, nas eleições, quando a gente fez a primeira
no início de 2016, a gente teve o registro em setembro, e no início de 2016 a gente sentou com, era na época acho que 21 ou 22 núcleos municipais, né? Não sei se o Chabel estava nessa época, a gente fez uma reunião em São Paulo com todos os núcleos que a gente tinha pelo Brasil e falamos o seguinte: ó, estamos começando, a gente tem condição de lançar em 5 ou 6 lugares cidades, candidatos a vereador ou a prefeito, né? E aí, na época, fomos ver como é que a gente estava mais estruturado, onde é que tinha mais quantidade maior de filiados, onde é que a gente conseguiria lançar, e basicamente foram essas 5 cidades: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Eu me lembro que Campinas ficou em sexto, e a pessoa que cuidava de Campinas falou: olha, eu acho que é prematuro, a gente não está pronto para lançar aqui em Campinas. Aí acabamos lançando só em 5, felizmente elegemos nas 4, só não elegemos em Curitiba. E o interessante, o Novo nesses lugares foi o 6º ou 7º maior partido com o maior número de votos na legenda. Os 4 eleitos nunca tinham concorrido a cargos eletivos. Alguns deles muito jovens, como o Camozato, que é o terceiro ali, que é de Porto Alegre, tem 28 anos, foi o 5º mais votado lá em Porto Alegre. Tinha acabado de entrar na política. O Leandro Lira, também 24 anos, foi o 10º mais votado no Rio de Janeiro. Também quase 30 mil votos. Veio de Belém do Pará, foi estudar no Rio. Então foi interessante ver que pessoas que não eram da política, sem dinheiro público, sem coligação, conseguiram não só ser eleitos, como ter uma eleição com relativo destaque em cidades grandes, né? E o interessante foi com o compromisso de cortar verbas, de cortar assessores. Então, só para vocês terem ideia, lá em São Paulo são 20 assessores, a Janaína trabalha com 7, no Rio são 17 assessores, a gente trabalha só com 6, e nos outros lugares também 6, e está dando uma economia de cada um na média de R$1 milhão por ano. No caso, por exemplo, da Janaína, ela conseguiu que essa economia de R$1 milhão, num acordo com a Assembleia e com a Prefeitura, fosse direcionada para a área de educação. Então a Prefeitura está usando essa economia dela, aplicando na educação básica lá em São Paulo. E outra coisa interessante que também aconteceu, porque volta e meia a gente faz lá no Novo, fazer reunião com os vereadores, para trocar ideia como é que está funcionando. Todos os 4 comentaram que tem pelo menos 7 ou 8 vereadores em cada uma das assembleias que não faz nada sem vir falar com eles. Então eles viraram referência para essas pessoas, o que foi muito interessante, né? E muita gente pergunta como é que a gente vai fazer no Congresso. Eu fico até falando isso: se a gente conseguir uma bancada e conseguir manter essa mesma proporção de cada um influenciar 6 ou 7, dá para fazer um estrago no bom sentido, né? Um estrago do DEA. Então conseguiram uma economia até hoje aí de 5 milhões e fizeram essa economia que era um compromisso nosso quando eles assumiram. Bom, e a expansão? Hoje o Novo, quando começou lá em 2011, era basicamente nesses 9 estados, e hoje a gente praticamente só não está na região norte, né? Mas já com alguns lugares com gente se movimentando, como em Belém, em Manaus. O Novo tem uma quantidade impressionante de seguidores no Facebook em Manaus. Então, muito provavelmente agora, ao longo de 2018, a gente consiga complementar o resto do Brasil aí. Tá certo que vai ser um ano eleitoral, então vai ter muito trabalho nessas outras áreas, mas eu acho que vai dar para avançar bem aí nos estados que faltam. A gente já fez aí praticamente 900 eventos esse ano. De novo, eventos também feitos só por voluntários, por vocês organizando eventos como esse aqui. Então acho que isso é um mérito de todo mundo que está participando no Novo aí. Bom, e os desafios para 2018, né? Isso aqui foi a convenção lá de sábado, acho que alguns de vocês esteve lá, acho que foi interessante para mostrar as ideias do Novo, o que foi feito, apresentar alguns pré-candidatos, que até vou comentar aqui agora, e falar também do processo seletivo, que foi uma coisa que a gente falou lá. Só para dar uma atualizada, a gente teve nessas 2 etapas, a gente teve 2 aberturas de inscrição para deputado federal e senador, mas a grande maioria deputado federal. Tivemos 720 pessoas que entraram no processo. A primeira inscrição está terminando agora, está na 4ª etapa, estamos com 162 participantes, né? Eu imagino que grande parte desses 62, como a gente já está na 4ª etapa, deve ser aprovado. E na segunda etapa, na segunda inscrição, nós já estamos com 234 na etapa aí de entrevistas, e vão fazer etapa 3 e 4.
Então, hoje nós temos aí quase 400 pessoas no processo. Então, dá para imaginar que teremos pelo menos 300 candidatos e é provável que a gente tenha mais um chamamento aí no início do ano. Só para vocês entenderem a diferença aqui dos estados laranja e azul, foi porque esses estados que estão em azul, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Paraíba, não tinham tido processo, e Sergipe também, não tinham tido processo seletivo no processo que a gente fez em abril, mas a gente teve agora em outubro. Foram núcleos que foram sendo criados de abril para agora, né? Se quiser passar. E já estamos com 3 candidaturas confirmadas para o governo. Quando a gente fez o processo, a primeira ideia era que a gente só tivesse deputado federal. De novo, porque não tínhamos recursos, então a primeira ideia era só ter candidaturas para o Congresso, deputado federal e senador. Aí, com a evolução do quadro, denúncia do Odebrecht, muita demanda por renovação, a gente fez de novo um exercício parecido com o que a gente já fez em 2016. Falou o seguinte: olha, quais são os estados que a gente está mais estruturado, e aí eram basicamente os estados do Sul e Sudeste, vamos tentar abrir candidatura a governo nesses locais. Mas aí, de novo, esse é uma grande dificuldade, foi até o que eu comentei ontem numa apresentação. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é trazer mais gente para participar da política, porque de fato é um sacrifício, a pessoa tem que abrir mão da vida, tem que, no caso aqui, deputado federal, você tem que mudar de cidade, tem que ir lá para Brasília, né? E no caso de governo também é um nível de exposição, um desafio grande. Às vezes as pessoas têm suas atividades, seja na área profissional liberal, tem a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho. Como é que faz para sair com 6, 8 meses de antecedência, para participar de um processo seletivo, começar a vender as ideias, depois, se for eleito, ir para lá? Como é que você faz para gerenciar a sua vida durante esses 4, 5 anos? Não é muito fácil. Então a dificuldade maior sempre é trazer mais gente para a gente poder ocupar os espaços que a gente quer ver renovação na política, né? Então, no caso dos governadores, a gente conseguiu até o momento a confirmação desses 3 candidatos. Então, o Alexandre, que é esse primeiro que vocês estão vendo, que vai ser o candidato lá no Distrito Federal, o Romeu Zema, que é um empresário que tem uma rede de lojas no interior de Minas, e o Matheus Bandeira, que é um consultor de uma empresa que faz também assessoramento a grandes empresas e já trabalhou na área pública. O Matheus também teve experiência no governo do estado do Rio Grande do Sul e será candidato ao governo lá. Nós temos ainda aí o que a gente tem conversado bastante, tem saído aí na mídia com alguma frequência, às vezes nem sempre, como a gente sabe, nem sempre as notícias são muito corretas, mas o Bernardinho, lá no Rio de Janeiro, porque a gente está conversando com ele para seria o 4º candidato aqui para o governo do Rio. A gente espera que ele tome uma decisão ainda esse ano. Eu acho que tem uma probabilidade maior do que 60% dele aceitar. Não vai ser um desafio fácil. Eu diria até que a gente está pegando aqui os 3 estados mais complicados do Brasil hoje, que é o Rio, Minas e Rio Grande do Sul. São os que estão numa situação pior, então vai ser um grande desafio aí. E a candidatura à presidência, que eu fui aprovado nessa última encontro no Novo no sábado, não estava nos meus planos lá atrás, até junho não era um negócio que eu pensava, não tinha em nenhum momento pensado em sair candidato, sempre pensei em ficar na condução do partido, até porque no partido a gente quer criar uma cultura e ainda tinha muita coisa para ser feita. Mas assim, eu desde o início do projeto, eu sempre pensei o seguinte: bom, eu tenho que fazer o que seja melhor para o projeto e consequentemente para o país como contribuição. E nesse momento de 2018, com essa oportunidade de a gente expor mais as ideias do novo, de ter de fato uma vitrine para a gente colocar, a gente teria que ter um candidato à presidência. Quando eu saí lá em junho de 2018, a gente não tinha nenhum nome fechado e eu saí com a ideia inicial de ficar no banco, para dizer o seguinte: pô, eu gostaria de voltar de fato para o diretório, porque eu acho que eu posso contribuir lá, e vamos ver se a gente traz algum candidato, mas se não trouxer ninguém, eu precisava ter alguém, por isso eu saí lá para atender aquela regra do diretório. O que mudou? Foi mudando, né? Depois que eu saí, várias pessoas vieram falar comigo e eu sempre falava: não, veja bem, eu saí, mas eu estou tentando convencer alguém. E todo mundo que veio falar, alguns formadores de opinião, algumas pessoas da área da política, falaram o seguinte: não, João, você que tem que sair como candidato, porque precisa de alguém que vai defender as ideias do novo, você tem feito isso desde o início,
nesse primeiro momento é fundamental isso, e aí acabaram me convencendo. E aí eu fiz o pedido de pré-candidatura ao Diretório Nacional, que foi aprovado pelo Diretório Nacional e pelos outros diretórios. Então assumi esse desafio aí, e eu sempre brinco, é o seguinte: a gente não pode pensar no negócio muito lá no longo prazo quando toma uma decisão de fazer. A gente tem que pensar o que é correr no longo prazo, mas é partir para executar. Então eu estou dizendo o seguinte: bom, agora tem os desafios, a gente tem que enfrentar esse desafio. E a outra coisa que mudou, que a gente comentou, e eu fico contente de ver tanta gente de boné branco, foi o seguinte: bom, o cenário está totalmente em aberto. A gente tem visto muitas candidaturas que aparecem e desaparecem num curto espaço de tempo. Eu acho que o Novo tem um grande diferencial, que ele não é só um nome novo, né? Ele de fato tem uma proposta partidária. A gente vai ter 300 candidatos, a gente tem uma máquina partidária se formando. Obviamente não é uma máquina partidária como é o PT, como é o PMDB, como o PSDB, porque tem já capilaridade, tem dinheiro público, então a gente tem tempo de televisão, a gente não tem esses ativos. Em compensação, a gente não tem nenhum dos passivos que esses partidos têm hoje. A gente não tem envolvimento em lava-jato, a gente não tem uso de dinheiro público, a gente não tem nada que a gente não possa contar. Acho que essa é a grande vantagem, e acho que a população vai dar muito peso nisso. Muita gente pergunta: bom, como é que vocês vão fazer se não tem tempo de televisão? Então, eu acho que no final a gente vai saber, daqui a 11 meses, esse balanço entre a política antiga, as ferramentas, o tempo de televisão e o discurso novo, o discurso coerente, e principalmente não só o discurso, porque discurso ao longo do tempo a gente tem se acostumado a escutar qualquer discurso, especialmente em época de eleição, e não necessariamente ele se torna realidade. Porque eu acho que a gente tem que olhar muito a coerência e os fatos, né? Qual é o histórico e o que tem sido falado, e principalmente o que tem sido feito. Então acho que nesse quesito o Novo tem de fato um grande diferencial, e a gente vai falar um pouco sobre isso. É só explorar mais isso. Bom, a meta para 2018, como eu tinha comentado, primeiro eleger 35 deputados federais, é uma meta bastante ambiciosa. Só para a gente ter uma referência, por exemplo, um partido como o DEM tem 22 ou 23 deputados federais. E por que a gente está pensando muito na história do Congresso? Porque é lá que a gente precisa mudar o Brasil, lá que a gente precisa melhorar a legislação, lá que a gente precisa devolver mais poder para os municípios, tirar esse peso enorme do Estado, quer dizer, de concentração de poder, de carga tributária, de empresas estatais, toda essa série de reformas que o Novo gostaria de fazer no intuito de melhorar a vida das pessoas. Então, temos que falar, eleger governadores. A experiência que a gente está tendo aqui era uma preocupação grande quando a gente entrou na campanha do ano passado, precisamos eleger pelo menos um vereador. Para tudo aquilo que a gente está dizendo, que a gente vai cortar verba de gabinete, que a gente vai cortar, reduzir o número de assessores, a gente tem que colocar isso em prática. Então você só consegue colocar em prática se for para dentro da gestão pública, porque é óbvio, né? As pessoas sempre podem dizer: Dom, fazer esse discurso do lado de fora é simples, eu quero ver vocês fazerem esse discurso, chegarem lá e implementarem. Então, no caso dos vereadores, foi muito bom que a gente foi e implementou, e a gente espera agora eleger algum governador para poder implementar também. E a última questão, que é divulgar um novo. O nosso retorno que a gente teve das pessoas que participaram em 2016 na campanha foi o seguinte, dos candidatos, né? Falou: olha, vender o Novo era sempre fácil, porque as pessoas gostavam das nossas ideias, gostavam dos nossos conceitos e compravam rapidamente o projeto. A nossa maior dificuldade é que pouca gente ainda conhecia o Novo, então tinha um processo de venda. Certamente a gente está melhorando isso de 2016 para agora, teve uma boa evolução, mas tem muita coisa para fazer, e assim, uma candidatura à presidência dará uma visibilidade muito maior para a gente fazer esse processo, né? E aí, finalizando um pouco, o que é o Brasil que a gente quer? E aí eu vou colocar aquela definição que a gente fez e colocou lá no evento de São Paulo, que eu acho que ilustra muito o que a gente está dizendo, né? E não precisa dizer nada muito complicado, e eu acho que isso aqui engloba várias coisas. A gente quer, primeiro, um país seguro, um país simples e livre, e onde todos possam chegar lá. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Acho que a primeira coisa é a segurança, que está crítica, né? Acho que isso em todos os lugares do Brasil, né? Você sai de casa com medo de se assaltar, de tomar um tiro, de não voltar. Você tem filho também, se a sua filho ou filha saiu de noite, você já fica preocupado. Então, primeira coisa é um país que garanta a nossa vida, a nossa propriedade, e que tem um ambiente que você possa empreender, fazer negócio, que tenha um cumprimento das leis. Então, acho que isso é a primeira coisa que está faltando. E assim, eu acho que tem várias medidas para serem feitas nesse quesito, mas tem uma questão que é o exemplo.
fico imaginando como é que um policial no Rio de Janeiro, que ganha pouco, que é maltratado pela imprensa, pela mídia, que é questionado, como é que esse sujeito pode ficar imune a receber uma propina quando ele olha para o lado e está vendo que os chefes dele antes, os governadores, estão todos na cadeia? Que exemplo que essa pessoa tem, né, para ir combater o tráfico de drogas, para ir combater uma série de criminalidade, quando você não tem um bom exemplo? Então tem uma questão também, o Brasil tem que dar bom exemplo através dos gestores públicos. Acho que esse é um dos componentes também da violência. Claro, tem o regime penal, tem o problema das polícias, que precisam ser mais integradas, tem a falta de tecnologia no combate à criminalidade, tem uma série de fatores, tem a morosidade da justiça, mas tem também esse aspecto de, no meu entender, de exemplo. Um país simples, o que a gente quer? Basicamente um país que tenha valores e princípios, cada um possa exercer isso, não tenha tanta burocracia. No Brasil é uma burocracia enorme para fazer qualquer coisa, fica um país difícil de você viver, né? Então diminuir muito essa burocracia, essa intervenção grande do Estado. Terceiro ponto, é um país livre, né? É um pouco dentro daquele conceito da liberdade, onde cada um seja o protagonista da sua vida e a gente não precisa da tutela do Estado, que fala o que a gente vai comer, como é que tem que criar o filho, como é que tem que economizar o dinheiro, como se todos nós precisássemos de um pai para definir a vida de todo mundo. Então, a gente acredita muito nisso, onde as pessoas sejam protagonistas da sua vida sem uma tutela tão grande do Estado. O que a gente quer é que o Estado nos dê o mínimo que ele deveria dar, pelo menos a segurança, a educação básica e alguma coisa na área de saúde, né? E não se meter, eu digo sempre isso, quer dizer, o Estado acaba querendo nos proteger de nós mesmos, né, com uma série de restrições, e acaba não nos protegendo dos demais, que era o que ele deveria estar fazendo. E aí a gente entende o seguinte: nesse ambiente, onde um governo que privilegia a educação básica, que é fundamental, e onde você tem o livre mercado, você tem um Brasil simples e seguro, as pessoas podem chegar lá, né? E o chegar lá, cada um tem o seu chegar lá, as pessoas são diferentes, elas têm objetivos diferentes, têm sonhos diferentes, então são características diversas. Acho que vocês, quem tem filhos sabe disso, eu pelo menos tenho 3 filhos, cada um, se você perguntar o que cada um quer um negócio diferente, porque as características são diferentes. Então as pessoas não precisam chegar no mesmo lugar, quer dizer, elas têm que ter liberdade, mas o Estado tem que prover o mínimo, que é uma educação básica, uma segurança e uma liberdade para as pessoas progredirem. É muito isso que a gente quer, e só assim você combate a pobreza. Quer dizer, pobreza se só combate criando riqueza, não tem outra forma. A gente tem que criar riqueza através do empreendedorismo, do trabalho, para reduzir a pobreza, né? Bom, e aí só para comentar, eu também deixei isso claro lá, quer dizer, assumi alguns compromissos, e sempre dentro da ideia de que isso é um jogo de mão dupla aqui, é um pacto que eu falei, olha, estamos fazendo um pacto com todos os filiados e apoiadores do Novo, e assumir alguns compromissos e propor que as pessoas também, em contrapartida, assumam alguns, né? Então, eu assumi basicamente esses 6 compromissos aí, que é defender os valores do Novo, óbvio que não podia ser diferente, até porque a gente prega muito a instituição. A outra questão é ser autêntico. Eu sempre falo que, assim, vir para a política é um negócio que cria uma exposição que eu, pelo menos, não gostaria de ter, é um negócio que é trabalhoso. Então, mas isso aqui você aceita fazer pela ideia de deixar um legado, de deixar alguma contribuição. Agora, isso eu não conseguiria nunca fazer um negócio que, além disso, eu ainda tivesse que falar o que eu não penso, fingir alguma situação, porque aí realmente seria um ônus muito grande e que eu não acho que seja necessário. Então, se o projeto do Novo, em algum momento, e várias pessoas até falam isso, você tem que falar um pouquinho essa outra coisa, mesmo que você não faça, infelizmente, esse sacrifício de falar o que eu não acho, de deixar de ser transparente, deixar de falar o que eu acredito, por conta de algum ganho no curto ou médio prazo, eu não vou fazer, né? Então tem esse compromisso meu de falar a verdade, porque é muito trabalhoso não falar a verdade, né? Dedicação integral não dá para não ser, porque se a gente se mexe nesse projeto e tem a ambição de ser bem sucedido, não tem como você não colocar praticamente 24 horas do seu dia trabalhando, pensando ou atuando pelo Novo. Eu já tenho feito isso há algum tempo, então não foi muito diferente. Acho que a gente tem que ser coerente e otimista. Acho que no Novo a gente sempre sonhou um pouco, e acho que sonhar faz parte de quem quer
vencer e progredir. Se você não sonha, você fica no lugar comum. Então muita gente, quando a gente começou o Novo, falava, João, o projeto é interessante, mas meio quixotesco, né? Aí você falava o quê? Bom, mas a gente tem que tentar, é assim que a gente coloca as coisas para frente, pensando um pouco, o negócio é quixotesco mesmo, porque se não fosse, não precisava fazer, já estava aí alguém fazendo, já estava pronto. Trabalhar em equipe é fundamental, não dá para fazer nada sozinho, especialmente na dimensão que a gente quer, dado o desafio que a gente precisa. E o último, eu até brinco que foi um pouco de proteção, porque realmente falar de pessoas é um negócio muito chato, a gente tem que falar de ideias. E a mídia é infernal, porque quer sempre te perguntar, e fulano, e ciclano, e beltrano. Então, isso aqui também é uma proteção, porque agora eu sempre digo, olha, eu me comprometi com todo mundo a falar de ideias. Eu posso até falar das ideias das pessoas, mas falar das pessoas é uma coisa que não nos interessa. O que nos interessa é o que elas estão pensando, quais são as propostas que elas estão fazendo. E em contrapartida, o que eu espero no fundo das pessoas de vocês, né? Basicamente isso aqui, também ser otimista, porque se a gente não for, é melhor nem sair de casa, né? Então temos que ser otimista, acreditar que é possível, que o momento é esse. Trabalhar para fazer acontecer. Acho que aí tem uma coisa importante, que é a nossa grande dificuldade é sempre execução. As ideias são boas, são bem-vindas, mas assim, a gente às vezes recebe muitas ideias, mas o problema do Novo é que é um time ainda muito pequeno, então a dificuldade é executar. Então, mais do que ideias, quem dá a ideia tem que vir com a execução, que é muito importante a gente colocar isso de pé, né? E divulgar o Novo, porque eu acho que a plataforma é interessante, a proposta é interessante e o desafio é tornar ele conhecido. Eu gosto até dessa frase aqui, que eu até tinha comentado um pouco antes. O Novo tem essa grande vantagem, acho que essa é a principal vantagem comparativa do Novo, e assim, eu conto muito com a tecnologia, com o esclarecimento das pessoas, com a maior participação, que a gente não tem nada a esconder, o que a gente tem é o contrário. Sempre o questionamento que nos faz é falar, mas vocês não acham que vão ter dificuldade para se tornar conhecido? Eu acho ótima essa dificuldade. O problema seria se nos perguntasse o contrário. Olha, como é que vocês vão fazer para esconder aquelas coisas que aconteceram, aqueles eventos? Isso é que é difícil. Tornar algo conhecido é só uma questão de tempo, de dedicação nossa, de fazer o discurso correto, de fazer o discurso transparente. Então, acho que esse é uma boa dificuldade para ter, né? Bom, e aí quais são os mecanismos para a gente ter um pouco mais de sucesso nesse projeto? Acho que o primeiro deles é a fundação, que a gente está montando, está em processo final, mas o site já vai estar no ar, acho que segunda-feira. Os principais objetivos são esses aqui, quer dizer, disseminar sempre a questão do Novo, promover debate, criar políticas públicas e elaborar programas de governo com alguns princípios. Ontem até teve uma entrevista muito boa do Gustavo Franco no Roda Viva. Depois está quem quiser, acho que está no YouTube, dá para ver no Roda Viva. E o principal, o que é? A fundação vai ser um acervo para quem quiser contribuir com ideias para setores específicos. Olha, eu tenho um plano ótimo para a saúde, eu sou da área de educação, tenho algumas coisas, algumas práticas que eu acho interessante. A ideia na fundação é a gente fazer um acervo com todas as contribuições e dali pensar o que serão os programas principais do Novo. Então vai ser uma coisa que a gente vai construir ao longo do tempo, né? A outra coisa que a gente criou também recentemente é o Desperta Já. Só dá mais um toque. É o despertajá.com, o site. E o que é a ideia do Desperta Já? No fundo, é a gente fazer um grande mutirão. Qual é o conceito? Nós não precisamos esperar 2018 para começar a mudança no Brasil. A gente pode fazer desde ações simples nossas, como limpar uma praça, fazer doação de sangue, ajudar algum lugar que teve uma tragédia natural, mobilizar as pessoas até divulgar um Novo, fazer pesquisa em determinados lugares para saber qual é a demanda das pessoas. Então a gente quer criar de fato um grupo grande de voluntários, que a gente vai estar se comunicando, vai estar dando tarefas, para ter essas pessoas engajadas e funcionando dentro dessa questão. Por que o Desperta Já? O conceito é que depende de nós, está na hora da gente ter iniciativa e fazer as coisas. Acho que por isso vi essa inspiração de usar o Desperta Já. E aí, por último, eu queria só para mostrar, tem um filmezinho que eu recebi esse filme em 2010. É um filme de 2, 3 minutos, mas eu acho que é muito interessante porque ele fala como é que se começa um movimento. E eu acho que o Novo foi passando por essas etapas
Eu não sei em que estágio da grama a gente está, mas o fato é que eu acho que ele é inspirador. É um videozinho de uma palestra do Rio, vou passar aqui rapidamente para vocês.